Você já se sentiu vivendo uma vida dupla? Uma versão sua lá na igreja, que é uma versão comportadinha, sorridente, cantando os louvores como se nada acontecesse que não fosse fora do padrão divino. E outra versão em casa, uma versão irritada, impaciente, egoísta. E ainda uma outra versão na internet, que é aquela versão que fica julgando, comparando, consumindo coisa que você nem deveria estar consumindo e você teria vergonha de assumir em público. Por fora tá tudo certo, por dentro é uma bagunça total. E Jesus ele tem um nome para isso. Ele chama isso de coração dividido. E ele disse uma coisa que é impressionante. Ele falou assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tá, Renato, mas o que isso quer dizer de verdade? Pureza de coração seria um moralismo, seria uma perfeição, seria por acaso uma aparência religiosa? É justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato e esse aqui é o seu canal Bíblia Talk. Nesse canal aqui a gente fala sobre a palavra de Deus de uma forma simples, clara, objetiva, para que faça sentido na sua vida. Na semana passada a gente falou sobre a misericórdia do Senhor, mas nós entendemos que ela é uma compaixão que nasce do Evangelho. Quem recebeu misericórdia de Deus oferece misericórdia para as outras pessoas. E hoje a gente chega na sexta bem-aventurança. Qual que é ela? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E eu já quero que você se prepare, porque essa aqui de hoje é pesada. Porque ela vai falar direto no ponto que muita gente tenta esconder. Aquilo que está no nosso interior, guardado no nosso coração. E é justamente o que ninguém vê, mas Deus sabe. Pureza de coração não é sobre quantas regras você consegue seguir. É sobre o ser interior, por dentro e por fora, ao mesmo tempo. E se esse conteúdo te ajudar de alguma maneira a entender esse conteúdo, essa bem-aventurança, eu quero que você já deixe um like, se inscreve nesse canal e vamos junto comigo para mais um vídeo. Então vamos direto ao nosso texto de hoje, Mateus no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É interessante porque quando a gente ouve limpo de coração, a gente pensa em perfeição moral, a gente pensa em zero erros, a gente pensa numa santidade inatingível. Mas não é isso que esse texto está falando aqui. Porque a pureza no sentido bíblico, ela está falando sobre integridade. É você ser por dentro aquilo que você mostra ser por fora. É você não ter uma duplicidade. É você não ter uma fachada por fora e por dentro ser completamente diferente. O Salmo 124, o verso 3 e 4, ele conecta isso diretamente. Davi ele pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Então olha só, mãos limpas e coração puro. Então a gente percebe aqui que não é só um comportamento, aquilo que você faz, mas é também a motivação, aquilo que está no seu coração. Por que você faz e para quem você faz? Porque dá para você ter a mão limpa, mas ter o seu coração sujo. Dá para você seguir regras por fora, mas por dentro você distorcer elas. Os fariseus, eles faziam isso o tempo todo. E Jesus, ele chama isso de sepulcro caiado. E o que isso significa? É um sepulcro que ele é bonito por fora, mas por dentro ele é feio, ele carrega a morte, ele está morto por dentro. Então já pode ir tirando isso do seu caderninho, porque pureza de coração não é a mesma coisa que moralismo. Pureza de coração não é você ser um perfeccionista na sua fé. Não é como se Deus ele esperasse que você nunca errasse na sua vida. Então o que é ter pureza de coração? Ter pureza de coração é você ser sincero. É sinceridade, é transparência, é um coração que não esconde nada de ninguém, que não finge nada para ninguém. É um coração que não manipula os outros. Pensa aí na sua cabeça numa casa que é linda por fora. A fachada ela é impecável, o gramado está sempre cortadinho, a pintura nova. Mas por dentro, como que essa casa está? Essa casa está bagunçada, está cheia de sujeira acumulada. Tem coisa espalhada para todo lugar, um cheiro insuportável. Você pode até enganar as pessoas que estão passando aí na rua da sua casa, estão vendo essa casa. Mas quem entra nessa casa de verdade sabe como que ela está. E a gente precisa entender que com Deus é da mesma forma. Para Deus não existe a fachada, ele entra dentro do seu coração e ele vê tudo do jeito como está. E a pureza de coração que nós estamos falando aqui é exatamente isso. É quando a pureza do coração, ela é tão bonita quanto o lado de fora. Quando você não está tentando esconder nada, quando de fato você é aquilo que você diz que você é. E isso confronta a gente, porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo onde as pessoas usam máscaras. A gente cria várias versões de nós mesmos para cada situação. E no fundo a gente sabe que ninguém é 100% transparente. Mas a gente precisa entender aqui que Jesus ele não está pedindo perfeição, ele está pedindo verdade.
Um coração puro é um coração sincero que reconhece as suas falhas. É um coração que não finge ser melhor do que é na verdade, que não vive de aparência. Tudo bem, então pureza não é fingir a aparência, mas na verdade é aí que surge uma outra questão. Como é que a gente chega nesse ponto? De onde vem essa pureza? E é justamente aqui que está o ponto central dessa lição que nós estamos estudando hoje. É entender que ninguém purifica o seu próprio coração. Porque o profeta Jeremias, ele diz uma frase pesada lá no capítulo 17, no versículo 9. Ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então a gente não consegue se autopurificar. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente não enxerga a nossa própria sujeira. Porque a nossa natureza, a nossa tendência natural é a gente se auto-justificar, é a gente minimizar os nossos próprios erros. A gente compara os nossos erros com os erros das outras pessoas. A gente olha para o nosso erro e a gente diz, pelo menos eu não sou tão ruim que nem o fulano de tal. Você viu o que fulano de tal fez? A gente muda o foco do nosso problema para os problemas dos outros. Então a gente entende aqui que pureza de coração, ela não é uma conquista humana. Eu e você não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Pureza de coração é uma obra de Cristo. E olha só o que diz aqui em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7. Diz assim: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todos os pecados. E no versículo 9 ele vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo é quem nos purifica. É o sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica, não é o nosso próprio esforço, é a graça de Cristo. E tem um salmo que vai ilustrar isso perfeitamente. Salmo 51, no verso 10. Davi, depois de ter cometido o adultério, ele vai dizer essas palavras. Ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você percebe o que está acontecendo aqui? Ele não diz, eu vou limpar o meu coração. Ele diz, cria em mim. Davi, ele sabia que só Deus poderia fazer isso. Ele não tinha a ilusão de que ele poderia fazer isso sozinho. Então ele clama a Deus, ele confessou o seu pecado, ele pediu misericórdia e Deus purificou a vida dele. E esse é o caminho para um coração puro. Não é a sua autossuficiência, mas na verdade é uma dependência de Deus. É tipo quando você vai lavar uma roupa. Você não pega uma roupa suja e fica esfregando ela na água suja. Você sempre precisa de uma água limpa, você vai precisar de um sabão, de um amaciante. Se você não usar essas coisas, você vai estar só espalhando a sujeira. Mas quando você usa o que é necessário, a roupa sai limpa do tanque. E pureza de coração é exatamente assim. Cristo é essa água limpa. E sem Jesus Cristo na nossa vida, a gente só fica fingindo que a gente está limpo. E olha que isso não significa que é um caminho de passividade. Ah, Deus ele me purifica, então eu posso ficar aqui sem fazer nada. Não é assim. Você coopera com isso. E como é que você coopera com a sua própria limpeza do coração? Você confessa os seus pecados, você se arrepende dos seus pecados, você busca a palavra de Deus e você foge da aparência do mal. Então, fazendo essas coisas, você está escolhendo edificar a sua casa. E essa pureza do coração, ela é um processo, ela é uma santificação progressiva. Deus ele te limpa, Deus ele renova você, ele transforma você e você responde. Tudo bem, Renato, mas o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para conservar esse coração limpo? E é justamente aqui que mora toda a ciência disso que a gente está estudando hoje. Porque para conservar o coração puro exige uma escolha diária sua, intencional. Olha só o que Salmos 119, no verso 9, vai dizer. Vai dizer assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A gente percebe aqui que a resposta é clara. A palavra de Deus. Ela é o nosso guia, ela que nos corrige, ela que nos purifica. E se você olhar para Provérbios 30, no versículo 5, você vai entender que completa isso que o Davi está falando. Diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Então a resposta já está aqui, na minha e na sua cara. Se você quer ter um coração puro, você precisa encher esse coração da palavra de Deus. Não existe um atalho. Mas além disso, tem 3 áreas práticas onde essa batalha pela pureza no coração, ela acontece todo dia. Quais que são essas 3 áreas? Primeira área é o que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela sua boca, o que você assiste, o que você ouve, o que você fala. Se você passa o dia inteiro consumindo conteúdo tóxico, fofoca, comparação, pornografia, ódio, inveja, como é que você acha que o seu coração vai ficar depois de tudo isso? Você está alimentando o seu coração, você está alimentando a sua alma com veneno. Mas se agora você escolhe consumir conteúdo que edifica a sua vida,
você lê a palavra, você ouve louvores, você tem comunhão de verdade com seus irmãos, você está nutrindo um coração saudável de verdade. Pureza de coração não é uma mágica, é uma dieta espiritual. Segunda área que nós precisamos batalhar todos os dias é com quem você anda. Provérbios capítulo 1, no versículo 10, vai dizer assim: se os pecadores te procurarem, não consistas. O que a gente entende aqui? A gente entende que amizades influenciam a nossa vida. Se você anda com pessoas que zombam de Deus, pessoas que incentivam você ao pecado, pessoas que normalizam as coisas que são erradas, isso vai afetar você uma hora ou outra. E isso não é sobre você se achar arrogante ou você se achar melhor do que as outras pessoas. Na verdade, isso é sobre sabedoria. Você precisa cercar sua vida de amigos que te puxam para cima, que te aproximam de Deus. E a terceira área que a gente precisa batalhar todos os dias é a submissão à palavra. Porque a gente precisa entender que guardar o coração não é só você evitar de fazer o mal, mas na verdade é você buscar o bem, é você ler a palavra, é você fazer orações, é confessar, é você obedecer, é você deixar que a palavra de Deus ela transforme a sua vida, como você pensa, como você sente, como você age. E tem mais uma coisa, a pureza de coração, ela também tem a ver com simplicidade. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 3, que a gente precisa ter um coração como o de uma criança. E isso não significa você ser um ingênuo. Na verdade, significa você ser simples, sem malícia, sem segundas intenções, sem joguinhos com Deus. Porque um coração puro é um coração transformado. Então, meu irmão e minha irmã, é isso. Pureza de coração é integridade. Ela nasce no Evangelho e ela se conserva com escolhas sábias. E sabe qual que é a promessa para isso? A promessa é que essas pessoas que têm o coração puro, elas verão a Deus. Porque o que a gente sabe? Pureza de coração não é um moralismo, não é uma perfeição inabalável. Na verdade, é integridade. É você ser por dentro da mesma forma como você é por fora. E o Salmo 124 pergunta: quem se aproximará de Deus? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Não é sobre comportamento, é sobre motivação. E em segundo lugar, pureza ela nasce no Evangelho. Cristo ele purifica pelo sangue. Deus ele renova o coração e a gente não consegue se purificar sozinho. Davi ele declarou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi ele faz isso porque ele sabia que ele dependia de Deus e a gente também depende de Deus. Mas a gente coopera com Deus para essa transformação. Como que a gente faz isso, Renato? A gente faz isso confessando, se arrependendo e fugindo da aparência do mal. E buscando o bem em todo o tempo. E em terceiro lugar, a gente aprendeu que guardar o coração exige uma escolha consciente sua todos os dias. Uma escolha sobre o que você vê, sobre o que você ouve, sobre o que você fala, com quem você anda e uma submissão à palavra. O Salmo 119 ele vai dizer que o jovem ele purifica o seu caminho guardando a palavra. Então a gente percebe que não tem atalho, não tem jeitinho brasileiro. E qual que é a promessa que a gente recebe? A promessa é que nós veremos a Deus. E essa promessa ela tem duas dimensões aqui para o presente. A comunhão com Deus agora, nesse exato momento. Quem tem o coração puro de verdade consegue discernir a vontade de Deus. Ele percebe a presença de Deus. Essa pessoa, ela conhece Deus de verdade. E no futuro, qual que é a promessa no futuro? Um dia a gente vai ver Deus face a face, sem nenhum véu, sem nenhuma distância, sem pecado atrapalhando. Então, pureza de coração não é uma aparência de limpo. Na verdade, é ser inteiro por dentro, com Jesus limpando a gente e a palavra guiando a gente. E no próximo episódio a gente vai ver a sétima bem-aventurança. Qual que é ela? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como assim pacificadores, Renato? Será que são pessoas que evitam conflitos? Será que são pessoas que ficam neutras em todas as ocasiões? É justamente sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima aula. Então, se esse vídeo de hoje te ajudou a entender o que é pureza de coração e como viver essa pureza no seu dia a dia, eu quero pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, já ativa o sininho das notificações para você não perder o próximo episódio dessa série. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo.